E aí pessoal, bem-vindos aqui ao canal Tímpanos Geográficos, mais uma vez, professor Gabriel, dando sequência aí ao nosso curso, a nossa série de videoaulas com base aí no nosso e-book das formas gráficas de comunicação visual, focando em tabelas, quadros e gráficos. E nessa aula a gente vai abordar exatamente o capítulo de tabelas e quadros. A gente vai abordar esses dois capítulos aí de uma maneira só, de uma maneira conjugada, para poder estabelecer teoricamente algumas comparações entre eles, né? Ver as diferenças, para que servem, enfim. Ok? Antes de mais nada, te inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, esse conteúdo de qualidade a se espraiar pelo YouTube. Ok? Muito bem. Pessoal, lembrando, a gente viu lá na introdução, sempre que a gente vai fazer vai criar um trabalho, a gente tem que sempre começar pelo levantamento dos dados, né? E se for um dado estatístico, eu vou criar primeiro, na segunda etapa, sempre uma tabela. Se for um dado textual, eu não vou criar tabela, eu vou direto para desenhar a estrutura da minha parte central. Se eu for desenhar, por exemplo, um quadro. Quando eu tenho dado textual, eu desenho quadro ou desenho diagrama. No caso, a gente está focando em gráfico. Então, como eu estou um dado textual, eu não desenho tabela, eu desenho um quadro e vou desenhar a sua estrutura. Se eu tiver uma tabela, a tabela tem uma notinha aqui, ó, número 1. Ó. As tabelas são uma etapa que também necessita das etapas 3, 4 e 5. Então, quando eu for criar a tabela, eu vou desenhar a estrutura da tabela na parte central, depois eu vou preencher a tabela e depois eu vou finalizar a tabela com os elementos genéricos do topo e do rodapé. Se for um dado textual, eu não desenho tabela, eu só desenho a estrutura do meu quadro, eu preencho o meu quadro com o conteúdo e depois eu finalizo ele também, com os elementos genéricos do topo e do rodapé. Então vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que eu fui lá, eu vou falar do famosíssimo canal de Suez, que é um canal artificial que liga a Europa ao resto da Ásia, né? E por ali passa muitas mercadorias, muitos produtos, né? Que vai fazendo com que aconteça o comércio, né, mundial, tá? Entrei lá no site, está aqui a fonte, ó, peguei a fonte, www, canal de Suez, gov, né, em inglês, tá? Tô navegando ali e vou na página que é de estatísticas da navegação, que eu acessei em 23 de setembro. E através desses dados eu produzi um texto. Então, o meu trabalhinho, um trabalhinho bem curto, é um texto. E repara que esse texto tem vários dados. Ó. Diz assim, ó, podemos identificar os principais tipos de mercadorias que trafegam pelo canal em toneladas por ano. 238 milhões de produtos como petróleo e derivados, que é a imensa maioria. No que diz respeito aos cereais, o número fica em torno de 54 milhões. Minerais e metais, 53,4 e por aí vai. Então eu tenho uma forma de comunicação gráfica, que é o texto. É uma forma verbal, como a gente falou. Só que não fica muito melhor se eu, ao longo deste texto, eu botar uma tabela, por exemplo, ou um gráfico. Né? Como o texto é muito curto, talvez não valesse a pena, mas imagina um texto mais longo. Fica difícil para o cara que vai ler isso aí, se ele quiser revisitar esse texto, saber onde é que estão os dados. Porque os dados eles estão meio que, né, camuflados no texto. Então, para tornar o acesso aos dados mais fácil, tornar o trabalho menos enfadonho, mais fácil de entender e menos tedioso, eu crio, né, uma tabela. Antes disso, deixa eu só mostrar onde é que fica o canal de Suez. O canal de Suez fica exatamente aqui na África, né, no Egito, e ele liga o mar Mediterrâneo que está aqui entre a Europa e a África e o mar Vermelho que está aqui entre a África e a Península da Arábia, que é no continente asiático. Antes, um navio para ir de Xangai passando por Singapura, ele tinha que dar uma volta aqui na África, passando pelo Cabo da Boa Esperança.
né? Com o canal de Suez, ele economiza muita quilometragem, tornando o produto mais barato. O que ele vai fazer? Ele vai passar por aqui, entra no Golfo do Aden, Mar Vermelho, chega no Mar Mediterrâneo e chega no porto de Roterdã, que é o porto mais movimentado da Europa, que fica nos Países Baixos. Tá? A localização aqui a gente pode ver, se a gente pegar ali do Google Earth, né, dar uma ampliada aqui, a gente vai ver o Mar Mediterrâneo, bem aqui, assim, aqui, ó, esse verdinho aqui é a vegetação que está ao redor do rio Nilo, né? Então a gente tem bem aqui assim, ó, é por aqui que fica o canal de Suez. Vamos dar uma ampliada e a gente vê, ó, bem essa linhazinha aqui, tem um laguinho aqui, continua o traçado, ele é o canal de Suez. Reparem aí, a gente tem algumas embarcações passando por esse canal. Um canal artificial, ele é criado pelo ser humano. Nota que ele é bem retinho, né? O que mostra que foi realmente o ser humano que criou esse canal. Então esse canal é fundamental para o comércio mundial, né? Muito bem, então eu vou ter que criar as tabelas, né? Vou ter que transformar aqueles dados em tabelas. E o IBGE tem as normas de apresentação tabular, né? Que ele bota as regras de como se apresenta uma tabela do ponto de vista de um trabalho científico. As normas da ABNT que eu tinha falado, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela recomenda as normas de apresentação tabular do IBGE, que é um livrinho, né? Tu pode baixar ele e lá estão todas as regras de como apresentar uma tabela. E pelas normas a gente vê que as tabelas elas têm topo, centro e rodapé. No topo fica o número de identificação e o título, né? É um elemento genérico, né? Porque eles vão estar em todas as formas de comunicação, elas vão estar, a gente pode usar isso para gráfico, a gente pode usar isso para quadro, para mapa, enfim. A parte central, que também é um elemento genérico, onde vai o conteúdo, e o rodapé, que também é um elemento genérico, né? Onde tu vai botar fonte e nota de rodapé. Toda essa estrutura aqui são elementos genéricos, porque tu vai usar tanto para tabela, quanto para gráfico, quanto para mapa, é geral, é genérico, tem esse sentido. Agora, tem características que são específicas de uma tabela. Por exemplo, coluna, as colunas, aqui eu tenho dois tipos de coluna, uma coluna que é indicadora, e é específico, tá aqui, ó, parte de elementos específicos das tabelas. Eu tenho essa coluna aqui, que é a coluna indicadora. Ela me indica o que significam os números da coluna de dados numéricos, que é essa coluna aqui. Então, coluna indicadora e coluna de dado numérico eu só vou ter nas tabelas, por isso é um elemento específico das tabelas, ok? Cabeçalho das colunas, linhas e célula. Também elementos específicos. Aqui, ó, é o cabeçalho de duas colunas, da coluna indicadora e coluna de dado numérico. Aqui eu tenho as linhas, que é onde vai ficar o conteúdo, a parte principal do conteúdo, né? E tenho a célula. Aqui que a célula é um encontro, né, da linha com a coluna. Então, é isso aqui, ó, onde está esse número aqui é uma célula, né? Tudo isso aqui é uma linha. E isso tudo aqui é uma coluna. Cruzamento de linha com coluna, célula, ok? Passos para criar uma tabela. Então, o primeiro passo, né, a gente vai lá, volta lá para o passo 3, que é o quê? Desenhar a estrutura ou a base. Tá? Então, eu vou lá, o importante aqui eu tenho que saber quantas colunas e quantas linhas tem a nossa tabela. Vou lá, pego uma régua, um lápis, é assim que a gente começa desenhando na mão, para ter segurança, e depois que a gente entendeu, compreendeu como é que funciona, compreendeu as regras de uma tabela, aí a gente pode ir para um software, né, um aplicativo e fazer a tabela lá. E aí eu vou lá e desenho. Então fiz ali minha tabelinha, duas colunas, algumas linhazinhas e por aí vai. Ainda dentro da criação da tabela, vou preencher com os dados levantados. Estou preenchendo o conteúdo aí. Então, preenchi. Botei aqui na coluna indicadora as indicações, né? E aqui a coluna numérica. Estou botando os números aqui. Preenchi conteúdo, a parte central onde vai o conteúdo, está prontinho. Quinto passo, os elementos genéricos, que é o quê? Número da tabela, o título da tabela, né? Aqui a fonte da tabela, podia ter notas da tabela também, tá? Mas aqui
Não tenho nota nenhuma, então tá aí, já preenchi a minha tabela. Pessoal, uma tabela, ela vai dado estatístico. Os valores têm que ser precisos, o que não significa que tu não possa fazer arredondamento. As normas de apresentação tabular do IBGE dizem exatamente como é que tem que ser o arredondamento. Tu não pode arredondar de qualquer jeito. Ele tem regra clara para isso. É só ir lá consultar as normas de arredondamento. Repara, pessoal, que a tabela traz vantagem. Ela organiza muito melhor os dados estatísticos. É muito mais rápido, mais fácil e nos dá mais produtividade olhar uma tabela do ter que catar aqueles números no quadro. Tá mais organizado, tá mais fácil de compreender, é mais fácil achar, tá? Então isso permite ao leitor muita facilidade, tá? Então na construção da tabela eu tenho que seguir algumas regras, né? As normas tabulares do IBGE nos dão essas regras, mas tem algumas regras gerais importantes, tá? Que a informação tem que ser completa, tá? Para eu poder entender o que a tabela me diz sem precisar consultar o texto. A informação ela tem que ser objetiva, eu tenho que botar só o que é necessário, eu não tenho que enrolar, o que não é necessário não vai. A estrutura ela tem que ser bem simples e objetiva. Ó. Tem ali 5 linhas, 2 colunas, o que eu quero é isso, isso, isso e acabou. Simples e objetivo. Tá? E os dados têm que ser consistentes. Tá? Eu tenho que dizer 238 milhões, blá blá blá, o que? É a carga. Está medido em quê? Em toneladas. Eu tenho que saber usar a simbologia correta. Aqui eu usei por extenso, mas eu poderia botar tom, né? De tonelada. Daí eu tenho que dizer na nota aqui que é tom. Tom é tonelada. E por aí vai. Tá? Então a tabela ela vai ter partes genéricas, como a gente já viu, né? Que vai ter tanto em gráfico quanto em mapa, em diagrama, que é a numeração aqui no topo, o título no topo, a fonte no rodapé junto com as notas, e vai ter a parte central, que daí daí muda, né? Se for uma tabela, a parte central vai ser de um jeito, se for um mapa vai ser de outro, enfim. Tá? Muito bem. E agora os quadros. Pessoal, quadro, né? Os quadros, eles são diferentes. O quadro não é para dado estatístico. O quadro é para dado textual. A estrutura ela é muito parecida. Ela é muito parecida por quê? Porque tem aqui colunas e tem linhas. Tá? A estrutura de uma tabela é muito parecida com a de um quadro. Por isso que muita gente, às vezes, confunde. Mas o objetivo dos dois é completamente diferente. Tabela é para dado estatístico, quadro é para dado textual. Ele permite organizar melhor partes do texto para que tu encontre essas partes mais rapidamente. Alguns conceitos, algumas diferenças, algumas comparações. Aqui, por exemplo, eu estou comparando características da África saariana e subsaariana, que eu falei lá no texto, mas aqui eu estou organizando para uma consulta mais rápida, mais consistente. Eu estou reafirmando o que o texto está falando de maneira mais rápida, mais organizada, mais resumida. Né? Então, isso facilita muito a vida. Tá? Então tem essa caracterização. Aqui é um outro quadro feito com uma coluna a mais, onde eu estou descrevendo as características que eu quero nessa primeira coluna aqui, mas é igual a outra, não faz muita diferença, mas ela é montada de forma diferente, mas falando a mesma coisa. Né? O título é diferente também, né? O título aqui, deixa eu ver se é diferente. Aqui, ó, as Áfricas subsaariana e saariana. Até tá um título até um pouco incompleto. A gente poderia botar diferenças relevantes ou principais diferenças entre as Áfricas saariana e subsaariana. Né? Aqui tá melhor, ó, localização e principais características naturais e religiosas da África conforme a regionalização histórico-cultural. Aí eu tô dando, né, exatamente esmiuçando aquilo que o quadro está falando para nós.
Até pode ser que tá uma maneira até ele tá muito objetivo, mas tá muito grande o título aí. Aí seria até o caso da gente pensar num título um pouco mais enxuto, né? Porque às vezes um título ele pode até lidar com um grau de intuitividade, mesmo que ele não seja totalmente descritivo do que o quadro vai falar, ele já dá para o leitor uma intuição do que o gráfico é. Seria interessante nisso aí. Aí também uma outra forma, eu só troquei o que era antes, o que seria o cabeçalho, eu botei aqui, né, nessa coluna, né, e o que estava aqui agora está nessa linha aqui de cabeçalho. Mas as informações são exatamente as mesmas, só organizadas de maneira diferente. Tá? Então aqui o que nos importa é a organização da informação. Eu acesso a informação com uma outra organização, uma organização diferente que está no texto. Tá? Então são os quadros. Tá? Pessoal, o que é as diferenças entre quadro e tabela? A primeira diferença, a grande diferença, a maior diferença é que a tabela ela se destina a quê? A dado estatístico. Tá vendo aqui? Dados estatísticos. Tá? Quadro é dado textual. Ele está transmitindo conceito, ele está dando definições, ele está descrevendo coisas, né? Certo? Outra diferença é na estrutura. Repara, tabela não tem linhas nas bordas, não tem linha nessa borda, não tem linha nessa borda, não tem linha separando as colunas, não tem linha separando as linhas. Os quadros têm essas linhas. Essa é a principal diferença. Na tabela, tu só vai botar linha para separar o conteúdo central da fonte e tu pode, não é obrigatório, tu individualizar o cabeçalho com as linhas, tá? Mas não é obrigatório. Ok? Então a gente falou de tabelas e quadros, eles têm diferenças na estrutura e têm diferenças no conteúdo que eles vão ter. Tá? Essas são as principais diferenças aí, não é muito difícil, é simples, né? Mas isso aí, te inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, chegar no maior número de pessoas e até o próximo vídeo.